Curte, comente, compartilhe o vídeo. Podemos citar os nomes dos falsos profetas. Tem igreja aí que não prega contra falsas doutrinas contra a igreja, né? A igreja de presbiteriana aqui as igrejas presbiterianas, elas não pregam contra a falsa doutrina. A doutrina dela é essa aí. É uma doutrina mentirosa. A igreja que eu congrego, a presbiteriana de lá, ela não prega. O pastor primeiro lá, o pastor titular, ele fala que não precisa pregar, que Deus vai mostrar. Mentira. Isso é mentiroso, enganador. A Bíblia não ensina isso. Essa é uma igreja mentirosa. Ela fala que não precisa pregar contra a falsa doutrina, contra a igreja. Você entendeu? Falar mal de uma igreja é uma coisa. É quando você fica debatendo coisas supérfluas. E falar sobre falsas doutrinas é outra. A igreja presbiteriana de Lapão não prega contra a falsa doutrina, porque o pastor ensina essa mentira, esse engano. E eu vou provar na Bíblia para vocês que você deve pregar e citar nomes ainda. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso. Seu pastor que ensina isso, que você não precisa pregar contra a falsa doutrina, ele é mentiroso, ele é enganador. Jesus não ensinou isso, essa é doutrina de homem. Por isso que eu falo para vocês que essas cartilhas dessas igrejas aí é um engano, é uma mentira, é uma pirâmide, é enganoso, é mentiroso. Você entendeu? Precisa falar assim. A primeira prova, eu vou te falar, o apóstolo Paulo, ele se levantou lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, contra dois falsos profetas, Alexandre e Irineu, dois hereges que estavam pregando um falso ensino e explicando errado para as pessoas, o verdadeiro evangelho para as pessoas, ensinando errado. E Paulo citou, esses estão entregues a Satanás, ao filho do diabo. Tem pastor ensinando aí, biblicamente, que não é bíblico, viu? Pastor de igreja presbiteriana falando que você não precisa falar sobre falsa doutrina. A igreja presbiteriana que não aceita. Mentira dessa igreja, enganadora. O próprio apóstolo Paulo se levantou contra Irineu e Alexandre. Como é que você não vai pregar contra a falsa doutrina? Lucas 13, capítulo 13, versículo 31 e 32, o próprio Jesus falou do falso profeta. E não foi isoladamente não, ele falou contra Herodes, falou sua raposa, se levantou contra ele. O próprio Cristo, leia lá em Lucas, capítulo 13, versículo 31. Marcos 6, João se levantou também contra quem? Hein? Marcos 6 fala o quê? Falou o quê para ele? Que não é lícito você possuir a mulher do seu próximo. Contra falsos profetas. E pastor ensinando aí que você não precisa falar contra falsos profetas. A Bíblia ensina que você tem que falar e citar o nome. Você entendeu? Como na igreja presbiteriana mesmo que eu congrego, as pessoas imigrando para igrejas de falsos profetas, de hereges, igrejas que pregam grandes mentiras. A igreja presbiteriana já é mentirosa, enganadora. Imagina a igreja universal, que prega a teologia da prosperidade, prega mentira. Universal, mundial, fora as outras igrejas que tem aqui no Lapão também. Na minha cidade é Efraim, que é uma igreja mentirosa, que só prega prosperidade. Eles não sabem, as pessoas não sabem que a igreja de Efraim é uma igreja de falso profeta, de mentirosa, porque os pastores não falam, que só prega mentira, só prega dinheiro, prega teologia da prosperidade, campanha que não existe, prega sacrifício, penitência, óleo, água, tudo mentira. Você entendeu? O pastor da presbiteriana, o meu pastor lá prega que sempre precisa falar sobre falsa doutrina. Ele também gosta de óleo, o óleo já é mentiroso nessas igrejas neopentecostal, dizem que óleo é bíblico. O óleo não é bíblico, é mentira. É bíblico no Antigo Testamento, no Novo Testamento é o Espírito Santo. Ainda pega Tiago falou, se tiver alguém doente dentro da igreja, né, algum irmão, leva o óleo, unge ela, se ela crê na oração, ela será curada. O óleo ali é o remédio, e se ela crê na oração será curada. O texto é lícito, não existe, o texto é certo, não existe você tá nesse engano, não pregar contra falsas doutrinas. Pessoas da presbiteriana que eu congrego, milhares de pessoas que eu conheço, imigrando para a igreja de falsos profetas, porque os pastores não pregam contra as falsas doutrinas. Os pastores não pregam, tem medo, é medroso, não fala, não cita nome, porque tem medo de levar processo, tem medo, nega Jesus. E a Bíblia fala, aí ó, o apóstolo Paulo, falando, o homem que mais falou, vai lá em Colossenses, lê o livro de Colossenses, pastor, lê o livro de Colossenses, irmão, vocês que estão duvidando, que não precisa falar contra a falsa doutrina, entra lá em Colossenses e lê o apóstolo Paulo se levantando contra a falsa doutrina, Gálatas, você entendeu? O que a Bíblia fala sobre isso? É o próprio Jesus, chamou Herodes de raposa, se levantou e não foi isolado não, não foi só uma vez só não, lê João 6, o que João falou para
Herodes, não é lícito você ficar com a mulher do seu irmão. Contra falso profeta, doutrina satânica e pastores ensinando que você não precisa falar contra a falsa doutrina. É na igreja presbiteriana, todo tipo de igreja é assim, tem que falar, tem que apontar, tem que dizer para as pessoas entenderem. Pessoas dentro da minha igreja, que eu conheço, saíram da igreja e estão imigrando nessas igrejas universal, outras igrejas. A igreja presbiteriana também não é um caminho bom não, meu irmão. Prega muito sofismo, muita mentira, você entendeu? É grandes mentiras, meu irmão. Então você precisa falar do amor de Cristo, falar das falsas doutrinas. O próprio Evangelho combate as falsas doutrinas. Não existe isso, isso é mentira, isso é engano, isso é ensinamento de demônio, isso é ensinamento satânico. Não existe na Bíblia, você não fala contra falsas doutrinas. Teu pastor está falando errado, teu pastor está ensinando errado, não é bíblico isso aí. Isso é mentira, meu irmão. Não ande nessa orientação que é mentirosa, enganadora. Pregue contra os falsos profetas, fale, ensina as pessoas, mostra para as pessoas que aquela igreja é satânica e não presta, não é o caminho, mostra para as pessoas. Isso é ensinamento de demônio, ensinamento mentiroso, enganador. Não obedeça essa cartilha da igreja, não obedeça esse pastor, é mentira, é engano. Pregue contra as falsas doutrinas, o próprio Cristo pregou, o apóstolo Paulo pregou, a Bíblia fala sobre isso. Leia lá onde eu falei para vocês. Isso tem milhares de textos, eu peguei só 3. Essa infelizmente, esse é o engano que tem dentro da igreja, é pastor ensinando coisas que não existem. Falar mal da igreja é uma coisa, pregar contra a falsa doutrina é outra. É mente poluída, é obedecer cartilha de igreja, não obedeça pastor que anda pregando mentira, isso é mentira, meu irmão. Isso é engano, não obedeça, pregue contra as falsas doutrinas, não obedeça essa cartilha da igreja, é mentirosa, enganadora. Se você obedecer, você está compartilhando com o erro, mas se você desobedecer, Deus vai te abençoar, não tenha dúvida disso. Você não pode ser manipulado, você não pode obedecer coisas erradas, não. Isso é mentira, isso é engano.